Fala, segunda série. Aqui quem tá falando é o Jaiminho, o carteiro. Por quê? Eu tô parecendo um carteiro, não tô não? Fala a verdade aí. Olha que bacana. Não, brincadeira, galera. Vamos então para nossa aula. Hoje nós vamos tratar aí de oração subordinada adverbial, que é um conteúdo que vocês já dominam, e nós já vimos isso bastante nos anos anteriores, então não tem dificuldade. Eu vou tratar desse assunto porque está no livro de vocês e a gente precisa dar continuidade nesse conhecimento. Então, vamos iniciar aí. Então, vamos jogar aqui o carteiro para cá. Então, vamos fazer o seguinte. O que é a oração subordinada? A gente sabe que a oração subordinada adverbial no caso, né, galera? A oração subordinada adverbial, ela tem a função de adjunto adverbial, né? Na verdade, a gente tem que pensar o seguinte: a oração subordinada adverbial, ela sintaticamente tem essa função de adjunto adverbial. E morfologicamente teria a função do quê? Vamos pensar. De advérbio, né? Nossa, que coisa mais complexa de se entender, né? Então, como que essa oração vai se dar? Ela vai se dar no início dessas orações subordinadas com a introdução de conjunções subordinativas adverbiais. Então, nós temos diversas conjunções subordinativas adverbiais, que são, por exemplo, as conjunções comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Então, vamos lá relembrar aí o que vocês já viram comigo, iniciando pela condicional. Quando a gente fala de oração subordinada adverbial condicional, a gente fala de uma condição, ou seja, a circunstância vai se dar sobre uma condição, tudo bem? Então, eu tenho aqui o exemplo. Contanto que se esforce, você terá um futuro brilhante. Ou seja, a oração subordinada, ela iniciou pela conjunção contanto, é uma conjunção condicional. Uma coisa que é importante dizer, galera, nem sempre a conjunção que está na oração, essa conjunção será de determinada oração adverbial. Tomem cuidado que eu tenho, às vezes, algumas conjunções que são muito específicas de algumas orações adverbiais, mas que, na verdade, estão dentro de outro contexto. E vocês sabem que essas bancas, esses concursos, essas provas, o Enem, né, o PAS, eles adoram pegar a questão justamente para perceber se você está prestando atenção no contexto da oração. Então, não se apeguem à conjunção, se apegue ao contexto da oração para classificá-la, viu? Então, qual que é a condição aqui? Que para esta pessoa ter um futuro brilhante, ela terá que se esforçar, tudo bem? E eu sei que isso é uma condição que é pelo contexto, tá? Reforçado por esta conjunção aqui. Tudo certo, galera? Então, quais são as principais conjunções ou locuções conjuntivas da condicional? Se, a menos que, desde que, caso e contanto que. Beleza, galera? Então, vamos adiante. E aí eu tenho a oração subordinada adverbial comparativa e ela, obviamente, vai ter um sentido de comparação, tá? E eu trouxe um exemplo aqui bem interessante para vocês, que é o seguinte, ó. Dioclesildo era mais esforçado que o irmão. Olha aqui que bacana, um nome bem legal para você colocar aí no seu filho. Eu sei que você vai ter aí pelo menos uns 5 ou 6, né? Então, o primeiro filho, você já coloca esse nome aqui, que ele vai te agradecer pro resto da vida, beleza? Então, qual que é a situação, qual é o contexto de comparação aqui? Está comparando o Dioclesildo, né, em relação ao irmão dele, mas também, cara, com o nome desse aí, o cara tem que ser, no mínimo, muito esforçado, né, galera? Brincadeira aí. Então, quais são as conjunções que estão
que estão dando essa ideia, estão reforçando a ideia de comparação, as conjunções mais que. Tudo certo? Então, existe uma comparação aí entre duas pessoas aí. Então, por isso que nós vamos classificar como oração subordinada adverbial comparativa, tá? E a maioria das conjunções que nós vamos encontrar nas comparativas são mais que, menos que, tão, quanto ou como. Beleza, galera? Vamos seguir adiante. E a oração subordinada adverbial concessiva, tá? Vai ter muita gente confunde essa oração adverbial com a coordenada adversativa. Vocês ouviram o que eu falei? Pois é, por quê? Porque a coordenada adversativa, ela tem o mesmo contexto da concessiva, só que tem uma diferença muito grande. Uma é a oração coordenada, ou seja, os períodos são independentes, e a outra é a oração subordinada. Os períodos são dependentes, então tomem cuidado com isso, tá? E a oração subordinada adverbial concessiva, ela tem um contexto de quebra de expectativa, de ideias contrárias, de choque de ideias. Porque a gente espera uma coisa e, na verdade, acontece outra. Então, eu tenho aqui o exemplo. Todos se retiraram, apesar de não terem terminado a prova. Ou seja, qual que é a quebra de expectativa aqui? Qual que é o choque de ideias? Qual que é a ideia contrária? E as pessoas ainda não tinham terminado a prova, mas mesmo assim elas se retiraram. E a conjunção que está reforçando essa ideia é a conjunção apesar. Tudo certo? E quais são as conjunções mais comuns na concessiva? São as conjunções embora, conquanto, não obstante, apesar de que, se bem que, mesmo que, posto que, ainda que, em que pese. Tudo certo? Eu sei que algumas aí você quase não vê aí, porque são conjunções mais rebuscadas, mas é bom saber que elas existem, beleza? Beleza, então vamos aí para a próxima, que é a causal, e o contexto da causal se dá por circunstância de causa. Nossa senhora, professor, se o senhor não fala, a gente nunca ia descobrir, né? Mas é isso aí. E aí eu tenho um exemplo. Fui aprovado porque estudei. Então, existe uma situação de causa nesse sentido, né? Porque algo prévio aconteceu para se ocorrer este fato. Então, por que a pessoa foi aprovada? Porque ela estudou. Então, existiu algo prévio que culminou, algo prévio que é estudar, que culminou nisso daqui. Beleza? Esse é o contexto das causais. Então, quais são as principais conjunções das causais? As conjunções pois, porque, como, visto que, uma vez que, já que. E aqui a conjunção que também. Tranquilo, galera. Beleza? Eu tenho um detalhe. Não confundam essa daí, a oração subordinada adverbial causal, com as orações coordenadas explicativas, tá? Elas têm praticamente o mesmo contexto, mas igual lá a concessiva, né? Uma é oração coordenada e a outra é oração subordinada. Então são coisas diferentes, beleza? Tomem cuidado com isso aí, tá? Beleza. Aí nós temos a oração subordinada adverbial consecutiva. E o contexto da consecutiva é de consequência para alguma coisa. É o resultado de alguma coisa. Beleza? E ela é muito fácil de identificar que ela, na maioria das vezes, será uma locução conjuntiva. Que locução conjuntiva será? Elas, na maioria das vezes, vão ser acompanhadas de tão que, tanto que, tamanho que. É muito difícil você encontrar uma oração subordinada adverbial consecutiva sem essa locução conjuntiva, tá? Então eu tenho um exemplo aqui. Ela fala tão alto que não precisa do microfone. Por que isso é uma consecutiva? Porque existiu uma consequência para o fato da pessoa falar alto,
que é o que? Não precisar do microfone, beleza? Existe uma consequência para alguma coisa, tá? Então, vamos para a próxima. Então, vamos aqui na subordinada adverbial conformativa e tem um contexto de conformidade, tá? Pessoal, tomem cuidado que essa conformativa muita gente confunde com a proporcional, tá? Porque elas têm uma semelhança, de fato elas têm uma semelhança, tá? Mas como é que a gente consegue diferenciar? A gente consegue diferenciar no seguinte sentido: na conformativa existe um acordo prévio para resultar na oração subordinada adverbial conformativa, tá? Vocês vão entender. Olha aqui o exemplo. Construímos nossa casa conforme as especificações dadas pela prefeitura. Ou seja, a casa só foi construída devido ao segmento dessas especificações da prefeitura, ou seja, é um acordo prévio. Tudo bem? Então, a conformativa tem este contexto. Então, tomem cuidado. Quando vocês não tiverem segurança de saber se é ou uma proporcional ou uma conformativa, observe se tem um contexto de um acordo prévio. Se tiver, conformativa, beleza? E as conjunções mais comuns da conformativa são como, conforme e segundo. Beleza, galera? Então vamos para a próxima oração, que é a adverbial temporal. Tá? Então, como o próprio nome já diz, ela tem relação com o tempo, né? Então, eu tenho aqui o exemplo. Fico triste sempre que vou à casa de Juvenildo. Até eu ficaria triste, né, cara? Uma pessoa com o nome desse, brincadeira, galera. Brincadeira, não estou fazendo bullying com ninguém, tá? Não façam isso, viu, amiguinhos? Então, como que eu sei que existe uma relação de tempo aqui? Outra que ela é muito fácil de identificar, mas que às vezes as pessoas não têm muita segurança. Então, se você quer saber se a oração subordinada adverbial ela seja temporal, troca a conjunção por no momento. Se der certo, é porque ela é uma temporal, tá? Então, tem, por exemplo, aí. Fico triste no momento que vou à casa de Juvenildo. Perceberam que deu certo? Se deu certo, é porque ela, de fato, é uma temporal. Tranquilo, galera? Então, quais são as conjunções mais comuns da temporal? As conjunções quando, enquanto, sempre que, assim que, desde que e logo que, até essa daqui, a mal, né? Que muita gente não entende que ela também pode ser uma conjunção temporal, tá? Então vamos adiante. Então, pessoal, essa aí é a oração subordinada adverbial proporcional e a relação dela é de um acontecimento simultâneo a outro, beleza? Beleza? Ou seja, existe um acontecimento de duas coisas ao mesmo tempo, por isso que ela é proporcional, beleza? Então, eu tenho aqui, à medida que o tempo passa, mais experientes ficamos. Então, eu tenho, no caso, uma relação aí de proporção pela relação do resultado dessa proporção. Porque o tempo passou e as pessoas vão ficando mais experientes, beleza? E eu tenho aí algumas conjunções que são a proporção que, a medida que e tanto mais, beleza, galera? Então, eu tenho aí a nossa última oração subordinada e, por coincidência, é a adverbial final, né? Que ela vai ter uma relação com o resultado de alguma coisa. Ou, na verdade, resultado não, melhor, um objetivo a ser alcançado. Tudo bem? Então, quando o contexto é de um objetivo, tudo certo? Ou de um resultado final. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ela não precisa do microfone para que todos não precisa do microfone para que todos o ouçam, tá? Então, qual que seria a finalidade de não se usar o microfone, né? Porque todos vão ouvir. Não existe a necessidade de se usar. Por quê? Qual é o resultado disso? Todos vão ouvir esta pessoa. Então, existe um resultado ou um objetivo a ser alcançado, beleza?
Então, as conjunções mais comuns são a fim de que, para que e por quê. Tranquilo, galera? Então, a gente finaliza aí a nossa aula. A parte que você não entendeu, e eu duvido muito que você não tenha entendido, porque nós já falamos diversas vezes dessas orações adverbiais aí, mas de qualquer forma, volte o vídeo aí se você não entendeu algum ponto e assista novamente, tá? Eu peço que vocês coloquem o nome de vocês nos comentários para constar como frequência, beleza? O nome e a série, tranquilo? E aí, gente, façam essas atividades aí dessas páginas aqui, tá? E na próxima aula a gente trata da correção e a gente se vê até lá. Beleza? Então, galera, um abração e até a próxima aula.